Juliano, Renato entrou. Ah, ok. Pode iniciar, Poliana, por favor. Ok, obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Nossa primeira reunião do ano e primeira reunião extraordinária do Comitê de Bacia do Rio das Velhas, a qual declara aberta uma reunião, a princípio, enxuta, uma pauta bem pequena. Vou passar para o Rani dar um encaminhamento para... E aí, Poliano, secretaria, por gentileza. Ok, estou na linha. Beleza, pessoal, vou projetar aqui, como de costume, né, a nossa chamada. Pedir para todo mundo abrir o microfone, falar o presente. Peço favor para me ajudarem aqui, quem falar pelo chat, porque eu não vou conseguir ver. Então, começando aqui. Nicolas Coelho da Arsai. Está presente, falou pelo chat, Rani. Obrigada. Ao César solicitou desligamento do comitê. O Ivaldo da Emater. Ele avisou que não vai poder vir mais. Ok, obrigada. O João Paulo do IEF. Ausente. Rosa Maria da FIAM. O João Paulo está presente. Sim, eu vou olhar para você agora. A Rosa também. Eu estava até olhando isso aqui mesmo. Obrigada. Só pedir para silenciar o microfone para mim, pessoal, por favor. Fúvio da EPAMIG. O Simão EPAMIG presente. Obrigada, Fúvio. Zé Mário EPAMIG, ausente. Antônio André PM, ausente. Rodrigo da SEMAT, acho que o Rodrigo mandou um e-mail agora falando que não ia poder participar. Ausente. Sandra do IEFA. Ausente. Maria de Lourdes do IGAM. Maria de Lourdes. Ausente. Eu estou esquecendo de colocar os ausentes, gente. Eu acho que deu uma falha na minha cabeça aqui. Mas eu voltarei a pouco. Valdeuclides, Prefeitura de Várzea da Palma. Ausente. Wenderson, Prefeitura de Laçance. Ausente. Leandro Vaz Pereira, Coreçab. Leandro, eu vim entrando. Presente. Isso, obrigada, Leandro. Ana Luísa, Prefeitura de Curvelo. Presente, Rani, falou no chat. Obrigada. Germânia, Prefeitura de Pedro Leopoldo. Está presente. Ok, obrigada. Poliana, Prefeitura de Jequitibá. Presente. Ok. Letícia, Prefeitura de Funilândia. Ausente. Rodrigo Rocha, Prefeitura de Ribeirão das Neves. Presente, Rani. Obrigada. Cleide, Prefeitura de Baldim. Ô, Rani. Sim. Funilândia mandou representante. Acho que a Letícia desligou a prefeitura de lá. Pôs um chat aí agora. Ah, sim. Eu vou colocar aqui o presente, Poliana, e depois eu converso com a pessoa para a gente pedir a formalização. Obrigada, viu? Cleide ausente, né? Humberto, Prefeitura de Belo Horizonte. Presente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Humberto. O Michael Jordan, Prefeitura de Rio Acima. Ausente. Nádia tá presente? Eu não vi aqui, não. Obrigada. Nádia justificou a ausência. O Eric, Prefeitura de Contagem. Ausente. Renato Constâncio Semig. Renato Constâncio Semig, presente. Boa tarde a todos. Obrigada, Renato. Kena justificou a ausência, está de férias. Túlio de Safieng. Túlio de Safieng, presente. Obrigada. Felipe Morgan, do IBRAM. Presente. Presente, boa tarde. Boa tarde, Felipe. Mauro Lobo, do Sindiestra. Ausente. Luiz Cláudio da Vale. Boa tarde, presente. Obrigada. Mariana da Faeng. Ausente. Guilherme da Faeng. Guilherme Faeng, presente. Obrigada, Guilherme. Maurílio, Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo. Ausente.
Luiz Carlos justificou a ausência, falou que estava em outra atividade no mesmo horário. Heloísa Cavalier, Saay Tabirito. Presente. Obrigada, Elo. Saay Sete Lagoas, estamos aguardando indicação de representante. Nelson Cunha da Copasa. Ausente. Gabriel Franco, Saay Caeté. Presente. Obrigada, Gabriel. Walter Vilela. Presente. Obrigada. TNC, estamos aguardando indicação também de representante. Luiz Pedersoli. Ausente. Willy de Oliveira, IFNMG. Ausente. Procópio do Adal. Ausente. Tarcísio da Conchama. Vou pedir, pessoal, para fechar o microfone, fazendo favor. Professor Tarcísio, estava aqui na sala também, agorinha. Presente. Obrigada. Ademir Macaca. Ausente. Cecília Ruth, Movimento Pompe Verde. Cecília Ruth, presente. Obrigada, Cecília. Brenda do Fonasc. Ausente. Ronald Guerra Adaf. Presente. Boa tarde a todas e todos. Obrigada, Roninho. Regina Promutuca. Ausente. Leonardo José do CREA. Leonardo, presente. Obrigada. Marcos Vinícius Poliano. Presente. Obrigada. E Maria Luísa Leves do Comupra. Ausente. Então, pessoal, nós temos quórum, tá? Podemos começar a reunião. Parar de projetar aqui. Ok. É isso aí, Rony. Vamos começar pelos informes. Sim, o primeiro informe, Poliano, é o Tiago que ia fazer, que era sobre a atualização da metodologia da cobrança. Tiago já está na sala? Boa tarde, Rani. Boa tarde, Poliano, Poliana, todos e todas presentes. Só para informar o plenário que, conforme havíamos previsto, no ano de 2022, foi concluído um trabalho de consultoria com vistas a estabelecimento de proposta de mecanismos e valores a serem cobrados na bacia do Rio das Velhas. Trabalho que foi acompanhado por meio de um grupo de trabalho, né? Composto, inclusive, com participação aí de membros do plenário, com observador da Câmara Técnica de Outorga e Cobrança. Esse trabalho foi posteriormente apresentado aos setores usuários mais representativos e, recentemente, a gente comunicou à diretoria a conclusão desse trabalho, né? E a gente agora vive a expectativa de que o assunto foi devolvido para a diretoria, e a nossa expectativa é de que ele seja debatido junto à Câmara Técnica de Outorga e Cobrança, né, assim, de acordo aí com o demanda da diretoria, e posteriormente na Câmara Técnica Institucional Legal. Bom, a gente está colocando aqui expectativa, né, porque o trabalho ele é remetido, né, para a diretoria e tradicionalmente ele é debatido, né, nessas duas câmaras antes da proposta ser encaminhada ao plenário do comitê. Então a gente está nesse status aguardando aí reunião junto às câmaras técnicas citadas. Ok, Tiago. Só para referendar que a diretoria está acompanhando o passo a passo, está fazendo isso de uma forma bem democrática e participativa, dialogando com todos os setores, né? Mas, ao mesmo tempo, tentando construir uma proposta que, de certa forma, universalize mais, né, essa questão da cobrança, que dialogue realmente com a questão das necessidades que se tem desse bem e ter uma valoração real dele e fazer com que haja uma certa justiça, né, nesse pagamento para que, de certa forma, haja um equilíbrio entre, por exemplo,
o cidadão de Belo Horizonte que paga esse valor na conta da Copasa e os outros usos que se tem da água aí. Enfim, né, é um processo de construção, de diálogo, como sempre esse comitê fez, e esse processo está evoluindo. É isso. Ok? Poli, deixa eu só fazer um complemento, se não me importar. Ok. A gente tinha a plenária, se vocês olharem no calendário aí que a gente aprovou no final do ano passado, a plenária ordinária do comitê estava marcada para 28 de fevereiro. Só que como a gente teve que fazer essa extraordinária hoje, a ideia que a gente está dando é empurrar um pouquinho essa plenária para o início de março, para justamente dar tempo das câmaras técnicas se reunirem, porque senão não tem tempo hábil de fazer, né? Reunião da CETIL, reunião da CETOC. E como a gente está tendo uma plenária agora, a gente consegue empurrar um pouquinho mais os temas para o início de março. Só esse complemento. Não, acho corretíssimo a proposta, acho que a gente já pode ter isso como meta, né? Realmente fazer uma mexida no calendário e construir, aí o Tiago, junto com você, pode construir junto com as câmaras, esse calendário da agenda das câmaras, né? Após a previsão disso, a gente convoca a reunião da plenária, né? Ok? Então, ok. Outro informe. Outro informe, Poli, é sobre o processo eleitoral do comitê. Aí a Lourdes do IGAM, acho que está aqui na sala, e ia falar como está o andamento, né? Quais que são os passos a partir de agora. E aí, pessoal? Boa tarde, tudo bem? Lourdes do IGAM. Então, nós fizemos a reunião, né, com a comissão eleitoral e já definiu-se, né, o resultado aqui do processo das inscrições do CBH Velhas, né? Nós vamos publicar amanhã o resultado final, né, com os habilitados e inabilitados. As instituições inabilitadas, elas têm o prazo, né, de 10 dias para o recurso, e depois nós vamos ter o prazo de análise do recurso de 10 a 17 de fevereiro. Só um momentinho que eu vou pegar aqui a listagem aqui, que eu já tenho aqui. Então, nós tivemos 13 instituições habilitadas no Poder Público Estadual, 15 municípios habilitados, 17 usuários e 22 entidades da sociedade civil. Esse foi nosso resultado final. E aí, a gente já marcou com a comissão dia... Deixa eu ver aqui qual dia que nós marcamos. Não, ainda não marcou, não. Então, nós vamos... Agora tem o recurso, né? Depois da divulgação amanhã é a divulgação, temos o recurso para poder julgar, né? Se alguém entrar com recurso, a gente vai jogar. Nós marcamos, sim. Desculpa, pessoal, aqui é tanta coisa. Eu estava em outra reunião agora também. Nós marcamos dia 13/2, às 9 horas, para julgar os recursos, caso haja um recurso, que tiveram entidades que foram inabilitadas. Então, diante desse cenário aí, nós marcamos dia 13/2 de 2023, às 9 horas, para julgar o recurso. E amanhã a gente publica a listagem final, né? A listagem dos habilitados e inabilitados. 13/2, nós vamos fazer a análise do recurso, caso haja recurso. Depois, no dia 18, a gente vai publicar a listagem final, né? A gente publica a listagem final dos habilitados final e depois do recurso. E aí, nossa reunião de segmentos, nós vamos agendar nossa reunião de segmento ainda, né? A gente ainda está esperando terminar aqui agora os habilitados, né? Relação final dos habilitados, mas ela está marcada de 5 a 22 de março. Então, nós vamos entrar em contato, assim que a gente publicar a listagem final, nós vamos entrar em contato nós vamos encaminhar as orientações, né, para as reuniões de segmento, para todas as entidades habilitadas para participação nas reuniões de segmento.
A reunião de segmento vai ser online, e nós ainda não temos uma definição, né, exatamente como que ela vai ser a sistemática da reunião, a gente ainda está definindo, mas isso tudo a gente vai encaminhar 5 dias, 6 dias antes da reunião, para as instituições habilitadas para poderem se fazerem e se programarem, né, para nós podermos fazer a reunião de segmento. Mas a gente vai fazer mais ou menos no estilo que foi São Francisco, né, e o Rani participou, né, Rani? O Rani do São Francisco, não sei, né, qual de vocês também, deve ter entidade aqui que participou do São Francisco também, mas vai ser mais ou menos no estilo do São Francisco, né, a gente vai separar por segmentos, né, um link para cada segmento, e as pessoas vão se identificar, né, os representantes do segmento vão se identificar. Na ficha de inscrição das entidades, agora do processo eleitoral, nós já solicitamos um representante da entidade para participar da reunião de segmento. Né, a gente citou para já adiantar essa parte aí, mas a entidade pode trocar também, né? Então, antes nós vamos entrar em contato, vamos mandar e-mail marcando a reunião de segmento e vamos solicitar, né, a comprovação ou não, né, a afirmação ou não desse indicado que foi encaminhado na ficha de inscrição agora do processo eleitoral, né? Caso a instituição queira alterar, pode alterar. Então, no dia da reunião, esse identificado aí, né, ele vai ter esse indicado, ele vai ter que se identificar, e aí a gente vai definir aí, né, como que a gente vai fazer essa votação, se vai ser por meio de votação, né, as entidades aí que tiverem, o segmento que tiverem mais entidades aí do que vagas, né, como que vai ser essa votação, a gente vai definir isso ainda. Mas é isso, né, a gente tem feito, né, as reuniões de todos os comitês, né, tá assim, é um processo bem intenso, né, gente, não é fácil. Nós estamos com 33 processos abertos, né, então é bem intenso, todas as reuniões, reunião da comissão, né, tem reuniões que a gente está o dia inteiro fazendo reunião de comissão. Do Vélez nós fizemos em 2 partes, porque foram muitos inscritos, né, e nós temos que analisar toda a documentação da instituição, mas eu queria fazer uma observação com relação aos municípios, sabe, eu tenho feito essa observação com os comitês, né, que aqui nós tivemos, igual eu disse, nós temos, quantos municípios nós temos aqui, pessoal? 58? E 51 municípios, né? E nós tivemos 15 municípios, né, então é pouco, né, assim, para uma bacia, né, que tem... É igual um comitê que bem atuante e que bem reconhecido na bacia. Isso vem acontecendo muito com todos os comitês, sabe? Assim, a participação muito pouca do município, né? E, né, Poliana, assim, a gente fica assim, sabe, pensando, assim, claro que nem todos, né, também se inscreverem em 51 municípios, eles não vão entrar, né, porque não tem vaga, mas é bom a gente ver, né, as inscrições, né, disputa aí dos municípios, interesse pelo comitê, e também é importante, o município ele não precisa estar participando, né, do comitê, para ele poder, né, participando da plenária, para ele poder participar do comitê, né, é importante aí que o município esteja participando, as ações aí da bacia, né, as ações da agência, né, do plano, elas não são, eu falo muito, né, que o município, tudo acontece aí no município, né, o esgoto, ele é lançado inadequadamente no município, o resíduo sólido, né, colocado inadequadamente também é no município, o produtor rural está no município, né, tudo acontece no município, né. Hoje a gente estava tendo uma reunião, o pessoal comentando lá, o secretário de Meio Ambiente, falando sobre a questão das chuvas, a questão lá da drenagem, né, problemas seríssimos de drenagem, é no município que acontece, né. Então, assim, a gente tem a participação muito pouca dos municípios. Tem comitê que tem 5 vagas e tem 5 municípios, né? Tem comitê que a gente não conseguiu fechar ainda, os municípios, voltando ainda municípios, sabe? Mas, até falando, Maria de Lourdes, eu acho que até a quantidade é expressiva. Eu acho que já houve momentos aqui em que a gente teve bem menos. Já teve menos? Já teve menos. E, então, acho que, para o montante, pelo que você já falou aí, que tem bacia aí que não consegue nem juntar a vaga necessária. Com certeza. Eu acho que
eu acho que é um número expressivo. É lógico que a gente deve procurar aumentar e compartilhar mais, né? Isso é sempre uma busca de todos os órgãos, né? Não só do comitê, mas do IGAN, de todos os órgãos e tal. Mas eu acho que, de qualquer jeito, esse número é expressivo, né? E significativo, sim, para o tocante aqui da bacia, né? Pois é, aí é isso, né? Então a gente vem, tá bom. Cada hora a gente vem informando mais, então amanhã a gente vai lançar a listagem dos habilitados e inabilitados, e vocês vão ver, né, quem foi habilitado, o pessoal vai fazer, né, deve entrar com recurso, dia 13 a gente vai reunir para julgar os recursos, e aí a gente faz a reunião de segmento em março, para indicar depois, né, da reunião de segmento, o comitê, as instituições têm 30 dias para indicar o seu representante, depois a gente vai fazer a listagem final, mandar para a Casa Civil ser publicado, e aí nós vamos dar posse até 30 de junho, né? Então nós vamos marcar a reunião de posse e de eleição aí da nova diretoria, né? É no mesmo dia. A reunião de posse não está definida se é online, né? Ou se é presencial, o edital ficou em aberto, nós definimos que se é online até a reunião de segmento, aí depois a gente tem que conversar aí para ver, né, como que vai ficar as agendas, e é isso. Tá certo. Agradeço muito. Seria depois legal colocar essa agenda mais pública aí dentro do comitê, esses cronogramas que a Maria de Lourdes trouxe, a gente explicitar bem aí para informar todos aí. Tá. Ela está no portal dos comitês, né? Ela é publicada no portal dos comitês. Legal, mas eu acho que é importante pegar essas datas. A nossa comunicação restrita, né, Juliana? Isso, com certeza. Tá certo. Vamos fazer isso. Acho que o Luiz Cláudio levantou a mão, hein? Quem quer falar? Palavra aberta. É o Luiz Cláudio Cacau, né? Sim, desculpa, o microfone estava fechado aqui. Boa tarde a todos aí, obrigado. É rápido, gente. Aproveitando só, Lourdes, está publicando mais comitês amanhã também, ou a notícia vale para o Velhas aqui, não, ou está saindo um pacote maior? É um pacote maior. Mais comitês, então vou ficar atento aqui, então. E a outra pergunta minha é, então está no portal, vai sair no portal dos comitês? Vai, isso. Está publicando mais comitês amanhã. Porque nós tivemos que adiar, né? Algumas tiveram que serem adiadas, alguns tiveram que ser adiados, e tiveram alguns que ainda nós não completamos, que vamos ter que adiar novamente. Mas amanhã vai sair uma listagem boa. Ok. Espera isso, obrigado. Mais alguma questão? Ok, então beleza. Temos mais informativos? Não, Poli, agora só assuntos gerais no final, o próximo ponto é a ata mesmo. Tá bom. Então, próximo ponto, a ata, aberta aí as observações, se alguém quer fazer alguma consideração em relação à ata. Ninguém? Faz tempo que eu não falo sobre a ata. Eu quero dizer o seguinte, Rani, parabéns, li essa ata nessa madrugada, 7 páginas, muito bem elaborada, muito enxuta, muito objetiva, não entende a situação do Comitê do Velhas quem não quer, quem tiver preguiça de pegar aquelas 7 páginas e ler. Parabéns mesmo, nota 10. Mais alguém aí? É o Walter. E eu, Walter. Vai, Walter. Eu também não falo há muito tempo, professor Tarcísio, então eu vou fazer coro às suas palavras. Eu acho que a ata está muito bem feita, ela mostrou como foi aquela reunião, foi 7 páginas, eu acho que está, até o português está bom. Parabéns pela ata, só isso. Muito bem, só elogios à ata, então. Podemos botar a ata, então, em votação? Ok, então é o seguinte, nós vamos colocar da seguinte forma. Alguém se abstém? Ô, Poli, tem Sebastião com a mão levantada aqui, mas eu não sei quem é. Tá dando até um eco. Sebastião? Sim, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, secretário de Jequitibá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu estou no lugar de Letícia, aqui de Furilândia. Tá, joia. Beleza. E li essa ata hoje de manhã, realmente uma ata
de tirar o chapéu pela qualidade. Parabéns, Ohana, pela sua qualidade. E não tem nada a opor à ata, porque eu estou chegando agora na Secretaria do Meio Ambiente, por isso, só estou dando parabéns pela qualificação da ata. Ok, então vamos lá. Então, vamos botar em votação, para não chamar um a um, eu vou colocar da seguinte forma, né? Alguém se abstém? Alguém reprova a ata? Bom, então está aprovado unanimemente por todos, né? Então, parabéns aí ao Rani e companhia. Ô, Rani, próximo ponto de pauta. Beleza, obrigada, Poli. A gente já vai para o processo de outorga, tá? Tá. Da Gerdau. Quem fala é Heloísa? Isso, Elô, coordenadora. Sim. Okay. Heloísa, você com a palavra, querida. Obrigada, Poliana. Pessoal, boa tarde. Para os que ainda não me conhecem, estou na coordenação tá ok, Felipe? Da CETOC, junto com o Rodrigo. Foi uma troca que a gente teve aí da coordenação, já combinado da última eleição, então seguimos nós dois aí nessa coordenação. O Felipe levantou a mão aqui antes, na verdade é um processo da Gerdau, por isso que eu vou pedir para ele falar antes de eu iniciar a projeção. Fique à vontade, Felipe. Boa tarde a todos, Felipe, estou aqui no CBH Velhas, a turma já me conhece há algum tempo, aqui na verdade eu não represento a Gerdau, eu represento o IBRAM, mas era só para contar para a turma, lógico que a Heloísa vai contar a história de todo o processo, mas ressaltar que é um processo de uma pilha de rejeitos, em substituição a uma tecnologia de barragem de rejeitos, que a gente está abrindo mão dessa tecnologia, e deixar claro para vocês que, só ressaltar que não só eu, mas a gente tem uma equipe técnica que está aqui presente também na reunião, que a gente está à disposição para tirar qualquer dúvida que surja aqui durante a exposição da CETOC, tá ok? A gente já teve as 2 reuniões da CETOC, já teve a visita técnica, a Heloísa vai contar a história toda aí, mas estamos aqui à disposição, ok? Ok, Felipe. Obrigado. Vou projetar aqui a apresentação, então, sempre junto aí com a equipe de mobilização, Jean fazendo ela para a gente. Já estão vendo a minha apresentação? Sim. Bom, então é um processo de outorga número 9832 de 2021. O processo está em nome da Gerdau, que é o empreendedor. A finalidade do processo é canalização e ou retificação de curso d'água, especificamente dreno de fundo, para a implantação dessa PDR, que é uma pilha de destinação de rejeitos, rejeito seco. O curso d'água em questão é o Ribeirão Sardinha. O empreendimento ele está no município de Ouro Preto, na UTE do Rio Itabirito. Então, a gente teve também a participação nas 2 reuniões e na visita técnica do coordenador e de uma indicada dele da representação do subcomitê do Rio Itabirito. Eu também faço parte, só não participei da visita, e ele trouxe esse processo também para apresentar no subcomitê. Sendo que a PDR Sardinha, ela já passou também em outras reuniões do subcomitê Itabirito. Deixa eu só diminuir meu zoom aqui. Pronto. Bom, então a gente teve a primeira reunião desse processo no dia 19 de dezembro, uma reunião online, no qual a gente teve a apresentação da equipe técnica da empresa sobre esse processo e essa canalização, e tiraram várias dúvidas em relação ao dreno de fundo, a PDR, a vida útil, o material a ser disposto, a construção e os prováveis impactos que tinham sido ali levantados. A gente procedeu com a visita técnica no dia 10 de janeiro, e mais para frente eu mostro algumas imagens dessa visita, e a reunião final aconteceu semana passada, no dia 20, na outra semana, no dia 20, com a finalização do processo. Eu vi aqui... Ah, tá. Eu estou com a apresentação aberta, aí eu não consigo. Pronto.
Bom, então aqui uma imagem do processo do empreendimento como um todo, a gente está vendo na parte de cima aqui, em marrom, é a PDR Sardinha, que é essa pilha de disposição, então, de rejeitos. Bom, essa área, ela está aí em licenciamento, e o restante do empreendimento, parte dele, inclusive, já passou pela CETOC, aqui à frente eu vou falar, passou pelo comitê, e hoje a gente vai falar, então, dos drenos de fundo, especificamente dessa pilha chamada PDR Sardinha. Bom, classe predominante resultante 4, fator locacional 2, modalidade do licenciamento, então, é uma LAC 1, isso foi uma nova solicitação, a fase dela é LPLI e LO, e o protocolo desse processo, então, no final de 2020. Bom, foi apresentado pela empresa e, diante ali das dúvidas, foi feito o EIA-RIMA, PCA, os estudos todos para essa e as outras outorgas que já se passaram. O PUP foi elaborado também, parte dele já foi apresentado, PTRF, prospecção espeleológica, estudos locacionais, todos considerando a PP, reserva de biosfera e áreas prioritárias para a implantação desse empreendimento. Os estudos relacionados ao patrimônio arqueológico e também os relacionados ao patrimônio material e imaterial de EFA. Bom, então a gente tem uma imagem aí do que é o projeto da pilha. Uma recirculação da água utilizada de 89% da planta. Então, o que o Felipe já falou, é uma disposição de rejeito a seco. O fator de segurança da pilha, conforme normas técnicas nacionais e internacionais. É um reservatório escavado com capacidade de 58 mil metros cúbicos, e aí se tem um controle na compactação desse rejeito, e todo o acompanhamento geotécnico, com esses marcos topográficos e os indicadores do nível de água. Mais à frente a gente fala quantos são aqui de cada um. Caracterização, então, da PDR Sardinha. Isso aqui é um exemplo da UTMI, que é a planta de filtragem de rejeito. A recirculação da água utilizada no transporte de rejeito, que vai ser disposto nessa pilha. Bom, esses dois processos, eles, inclusive, já passaram por aqui. Outorga do dreno de fundo, está aqui o ofício dessa TOC que nós recebemos no final de 2022, e do SAMP PDR Sardinha também. Bom, as atividades realizadas já em relação a esse empreendimento. Audiência pública realizada já no distrito de Miguel Burnier, em outubro do ano passado. Obtenção da declaração de conformidade ambiental da Prefeitura de Ouro Preto, que foi emitida em novembro de 2022. Aprovação da proposta de compensação de Mata Atlântica na CPP, também em novembro. Protocolo das informações complementares solicitadas pela SUPRE, em relação a esse processo, em dezembro, e dia 19, que foi a primeira reunião da CETOC, a apresentação, então, para os conselheiros. Bom, então a gente tem aqui, de novo, o mapa aqui do empreendimento, é exatamente o que aqui está representado, a PDR é o que está representado aqui em azul, só localizando, né, ela está na subbacia aí do Itabirito, microbacia do Ribeirão Sardinha. Bom, em relação à pilha de disposição de rejeito, elevação da base 1.085 metros, elevação do topo 1.200, então a gente tem uma altura da pilha aí de 115 metros. Ângulo global dos taludes 15 graus, inclinação dos taludes entre bermas 1 vertical e 3 horizontal, altura máxima das bancadas 10 metros, largura mínima de bermas 8 metros, largura dos acessos construtivos 12 metros, capacidade volumétrica total em metros cúbicos aí 62.645.000. É importante essa informação da vida útil operacional, quando eu for falar da recomendação, eu vou voltar nesse número, que está aí uma estimativa de 17 anos em projeto. A área de ocupação em metros quadrados, 1.444.000,
e a área de supressão vegetal, 238,77 hectares, considerando o rejeitoduto e as estruturas da PDF. Bom, então aqui a gente tem a estrutura, a imagem da pilha, né, a mancha da pilha como um todo, e o que está tracejado aí ao meio dela e ao fundo são os drenos de fundo. Os azuis são os drenos principais, os verdes os drenos secundários, e aqui ainda tem um alaranjado, um dreno terciário. A função do dreno de fundo é fazer, né, a dissipação dessa, concentração e dissipação dessa água, exatamente pela questão de segurança da pilha. Bom, a seção típica do dreno de pé e do esquema do dreno transversal do dreno de fundo, então a gente vê ali a questão de areias e britas na composição delas, dos espaçamentos, já que já é uma informação mais técnica do que de todo o meu conhecimento. Bom, o dimensionamento de todos aqueles drenos que estão assinalados em colorido, os 2 principais, os 8 secundários e um dreno ali terciário com seus dimensionamentos. Bom, aqui a pilha, a imagem da pilha, novamente, com o arranjo final dela, já com as bermas todas, e os pontos aqui de monitoramento também. Bom, essa é a imagem geral, né, o projeto da pilha, ao seu final, ela toda, ao longo aí da estimativa de 17 anos. Aqui, novamente, as imagens onde serão os drenos e os apontamentos dessas nascentes. Bom, foram identificadas 11 nascentes perenes e 12 olhos d'água intermitentes. Então, a gente tem também, deixa eu só puxar um zoom aqui. Opa. Então, a gente tem aqui a identificação dessas nascentes, que são as nascentes perenes, são os pontos em amarelo, e os olhos d'água intermitentes são os que estão representados em verde. Então, a gente tem a linha contínua azul, os cursos hídricos que são perenes, e os que estão ali enpontilhados são os cursos d'água que são intermitentes. Aqui algumas imagens, inclusive, durante a visita técnica da equipe, de alguns desses pontos d'água. Imagem aqui da galeria que está montante e a galeria jusante. Bom, em relação aos estudos hidrológicos, o objetivo era determinar as chuvas de projeto e, posteriormente, as vazões de projeto para dimensionamento dessas estruturas hidráulicas. Metodologia adotada nos estudos hidrológicos pode ser resumida, então, com esses 4 itens. Delimitação das áreas de contribuição a essas estruturas, seu dimensionamento. Definição das características e parâmetros físicos da área de contribuição, tais como o uso e ocupação do solo, declividade, comprimento dos talvegues e respectivos tempos de concentração. Estudo das chuvas intensas na área do empreendimento, definindo-se as chuvas de projeto em função das durações críticas encontradas, e cálculo das vazões inerente, então, a essas estruturas. Bom, para a caracterização dos eventos pluviométricos, foi avaliada a intensidade e duração de frequência, né, a IDF das chuvas, com tempo de recorrência de até 10.000 anos. Os dados meteorológicos foram utilizados da estação da mina de fábrica, Congonhas e Belo Horizonte. Descargas de projeto, vazões de projeto dos dispositivos de drenagem por meio do método racional e os dimensionamentos hidráulicos por modelo computacional. Os estudos geotécnicos obedeceram aí as NBRs, cenário final de disposição do rejeito, considerando a vida útil da pilha, que são os 17 anos, e parâmetro de resistência e condição de nível de água. Bom, para a instrumentação, então, desse monitoramento da PDR Sardinha, que visa monitorar o nível de água no interior do maciço da pilha, o funcionamento da drenagem interna, proposta e os possíveis deslocamentos que possam ocorrer da estrutura. Então, o que teria implantado para esses monitoramentos são os indicadores de nível de água, que são 7 pontos, os piezômetros elétricos são 39 pontos,
marcos superficiais 22, inclinômetros são 2 pontos, e medidores de vazão, que são outros 2 pontos. Bom, aqui a imagem do dia da visita técnica, do dia 20, alguns conselheiros, equipe de mobilização, e a Fabíola, o subcomitê Itabirito. Então, aqui a imagem da região, aqui da galeria. A equipe técnica, aqui também a presença do Felipe, tanto na visita quanto em todas as explicações, inclusive da primeira e da segunda reunião da CETOC, com todas as dúvidas. A imagem da nossa reunião do dia 20, que foi a reunião de encaminhamento desse processo. Bom, e o posicionamento da CETOC é pelo deferimento desse processo de outorga, número 9.832 de 2021, para canalização e ou retificação do curso d'água, dreno de fundo para a implantação da PDR Sardinha, que é a pilha de disposição de rejeito seco, como a Gerdau como requerente para o curso de Ribeirão Sardinha, instalada no município de Ouro Preto, incluídas as recomendações já estabelecidas no anexo único de acordo com o empreendedor, órgão ambiental. Bom, como recomendação, foi discutida nessa segunda reunião da CETOC, que se tem a interlocução da empresa com o subcomitê do Rio Itabirito, integrado aí concomitante com as duas prefeituras, Itabirito e Ouro Preto, para a realização de um diagnóstico da cabeceira do Rio Itabirito, especificamente nos ribeirões Mata-Porcos, Mango e Sardinha, visando a implementação de um programa de revitalização da cabeceira do Rio Itabirito, com a definição de 22 nascentes para a recuperação, com a anuência dos proprietários e fomento ao PSA desses municípios. Foi levantado até que Itabirito está um pouco à frente na implementação do PSA, mas que a gente consiga esse subsídio aí também em relação ao caminhamento da parte legal para Ouro Preto. A segunda recomendação seria definir posteriormente visitas da CETOC e do subcomitê Itabirito à área de intervenção. Isso foi colocado diante da visita para que possa ver a estrutura dimensionada, né, o projeto, a área a acontecer esse empreendimento, e depois o desenvolver tanto da execução dessa base, quanto do início da pilha de estéreo. Então, seria posterior, não tem periodicidade, nada, mas que a gente consiga fazer essas visitas para visualização da intervenção. E uma sugestão de alteração de texto na condicionante 2 do parecer técnico, no item ali de prazo dessa condicionante, seria para manter a redação da forma sem o início esqueci aqui do termo, mas ela ficaria redigida o seguinte: em até 90 dias, a partir da implantação dos drenos e durante a vigência da portaria. É só uma alteração do texto dessa condicionante. Bom, vou parar a apresentação para poder voltar. Principalmente os conselheiros que tiveram aqui na visita, Cecília, se você quiser falar sobre, né, para a gente, Rodrigo, não estou vendo se o Rodrigo está presente. Foi uma reunião bastante discutida, a gente teve uma participação muito grande da equipe técnica, considerando tudo pelos conselheiros, e, mais uma vez, a gente, né, os conselheiros ali da CETOC se viram com diversas dessas informações, sem nenhum problema em elas terem sido colocadas para todos os conselheiros, para que a gente conseguisse entender o processo, a importância desse processo, e caminharmos aí com essa recomendação pelo deferimento. Cecília? Boa tarde a todos e a todas. A visita técnica foi uma visita muito boa, onde o Felipe, ele colocou para a gente todo o processo, como seria, a gente viu onde estão as nascentes, né? A gente pôde discutir muito bem o projeto lá da Vileta, né? E foi muito interessante, né? Porque eles mostraram para a gente como seria e onde seria, as nascentes que seriam, né,
inclusive uma nascente que está montante, que é a principal nascente, né, Felipe? Né, que tem um volume maior, né? Essa nascente vai ser drenada, tem uma lagoa no fundo, onde será que vai chegar as águas das nascentes, para chegar no Ribeirão Sardinha. Eu achei a visita maravilhosa. Foi assim, tem uma coisa também que é importante falar, que é uma área com muitos eucaliptos. Não tem muita área de vegetação nativa, sabe? Só tem uma mata, que é Mata Atlântica, de um lado, um pedaço de Mata Atlântica, onde já foi negociado no licenciamento, tá? Então, a gente pôde ver e discutir. Então, por isso, esse processo, para mim, é tranquilo, porque eu fui ao local e vi logo o que vai acontecer. Quando eu pedi para a gente voltar, quando estiver implantado o projeto lá, é porque eu acho que é muito importante, porque a CETOC está sempre liberando alguns projetos e não volta mais no local, para a gente ver como que realmente estaria o projeto. Mas é tranquilo, esse aí está tranquilo. É um dos projetos mais tranquilos que eu vou votar. Tá? Obrigada. Luiz até colocou aqui no chat, gente, o link para a matéria da visita, que quando a CETOC procedeu com ela, vale a pena ver também sobre essa matéria. Bom, palavra aberta, vamos lá, quem mais quer manifestar? O Roninho. Eu já tinha pedido a palavra para esclarecer para todos os conselheiros algumas questões. Primeiro que eu sou suplente do Rodrigo Lemos na CETOC, né? E a gente veio, durante todo esse processo de discussão dessa outorga, a gente veio conversando, conversando internamente, e até justificar que o Rodrigo ele esteve presente na visita técnica, mas ele não esteve presente na reunião que foi logo em seguida a visita técnica, a última reunião, né, da Câmara. Eu estive presente na primeira reunião também, justifiquei que não iria na visita técnica, eu conheço bem a região, conheço todo o processo de expansão da Gerdau lá no território, achei que não haveria necessidade da minha participação, sendo que o Rodrigo estaria presente. E o Rodrigo não foi na última reunião e não está presente aqui porque ele está de férias. E eu fiquei de estar repassando até representando ele aqui nas discussões. Esse processo eu venho acompanhando porque é o território de Ouro Preto, né? Eu sou com uma relação muito forte dentro do município de Ouro Preto e vem acompanhando desde o início do processo de expansão da Gerdau, toda a implantação da Gerdau, a mineração da Gerdau ali, a retomada da mineração em Miguel Burnier, há muitos anos, e acompanhando todos os processos. Eu participo do Conselho de Meio Ambiente de Ouro Preto, nós acompanhamos o processo de licenciamento, de anuência para o processo de licenciamento, né, do próprio Conselho, e reforçar que é um processo que, assim, tem uma dinâmica de conflitos com as comunidades locais, porque é uma mineração em franca expansão, onde que você tem comunidades no entorno ali, principalmente a população de Miguel Burnier. Reconheço que tem um trabalho de atuação da Gerdau ali naquele território, todos nós reconhecemos. Também participamos do processo da recomendação que se tivesse audiência pública lá, inclusive em interlocuções com a própria Prefeitura de Ouro Preto. Faço aqui uma ponderação que, durante esse processo de discussão de uma outorga tão importante, né, de um processo de expansão da mineração da Gerdau, de uma pilha que a gente tem que considerar que a dimensão são projetos de grandes dimensão, né, e esses impactos são também proporcionais à dimensão dessa pilha de rejeito seco,
Ainda bem que passamos, né, para um processo, ainda temos lá uma barragem em processo de descomissionamento, e participei muito das discussões para a gente trabalhar essas recomendações ou condicionantes. Mas faço uma ressalva aqui que a gente precisa também, eu acho que o comitê deve ter esse olhar, de ter um maior envolvimento nessas discussões da própria Prefeitura de Ouro Preto, que é a responsável pelo uso e ocupação do território. Não percebi isso, fiz várias ponderações na própria reunião da CETOC, que via com pesar não estar presente, não ter a participação da Prefeitura de Ouro Preto, e numa plenária onde que a gente vai votar um assunto tão importante também, faça aqui uma ressalva que não está presente aqui a Prefeitura. De um quadro que a gente vem discutindo que precisa ser criado ali um programa mais amplo envolvendo, né, e virou recomendação, que bom que foi isso, um programa mais amplo ali de discussão desse processo de expansão minerária naquele território. E um programa que pudesse ter um olhar especial aí para a revitalização daquela cabeceira. Envolve território de Itabirito, envolve território de Ouro Preto. Então, eu reforço aqui que um programa desse ele só vai caminhar e se consolidar, é lógico que vai ter, a gente sabe que vai ter o empenho, a própria Gerdau tem falado isso, mas ele só vai se consolidar com a sinergia também da atuação da Prefeitura de Ouro Preto, e aí até o próprio secretário de Meio Ambiente de Itabirito se propôs a fortalecer essa articulação para ter uma maior participação. Nós ainda não avançamos no município de Ouro Preto com as políticas de pagamento de serviço ambiental, apesar que as discussões são antigas, e a gente tenta sempre fortalecer isso como uma política pública, como avançamos lá em Itabirito. Mas precisamos consolidar todos esses processos aí, porque a gente está falando não de territórios de município, mas nós estamos falando do alto da cabeceira do alto rio Itabirito. Então, essa sinergia é muito importante. Então, eu reforço que eu acho que o próprio comitê tem um papel muito grande também para incentivar que a gente possa consolidar esse programa mais amplo. Não só simplesmente a recuperação de 22 nascentes, mas um projeto que possa ter a dimensão necessária para todos as dificuldades que a gente vê lá da revitalização dessa cabeceira. Né? Aí foi colocado muito bem ali o Ribeirão do Mango, o Sardinha, que é o próprio a área, a subbacia mais diretamente afetada, mas o próprio Mataporcos. Né? Então, a gente está falando de uma cabeceira mais ampla, onde tem outros processos minerários, e a gente precisa ter um programa estrutural para aquela área. É só reforçar isso e colocar que, como sociedade civil, representante e na coordenação do Itabirito, e fiz questão de estar presente nessas discussões justamente por causa disso, porque nós estamos falando de uma região que é o território da atuação, né, é o território da minha morada, é justamente onde eu escolhi viver, onde que já há muitos anos a gente vem procurando consolidar políticas públicas, já tive no poder público do município e sei as dificuldades que a gente passa por um processo de construção de políticas públicas nesse sentido. Mais alguém aí? Eu queria aproveitar só a oportunidade. Pode falar, Tarcísio. Ok, obrigado. Aproveitar a oportunidade, porque são momentos tão valiosos, esses que nós estamos vivendo. Veja bem, eu, quando não fui à visita técnica, eu não fui para dar preferência para que a Cecília fosse, ela enquanto a minha suplente, e ela foi uma das pessoas que muito exigiu essa visita, e que ela fosse, então, para poder também estar vendo a situação. Então, durante a apresentação da Gerdau, a gente dá para... Não vou dizer que não dá para a gente ficar assim, muito satisfeito com a disposição do empreendedor de estar respeitando e fazendo o máximo para poder, assim, estar atingindo aquela busca que nós temos o tempo todo aqui. Quando pega-se uma fala como essa do Roninho agora, e alguém que está lá, e mesmo a coordenadora Heloísa, que está na região,
e tem a visão dela, e o Roninho coloca da forma que ele coloca, a gente fica muito satisfeito e sente assim, que cada vez mais nós estamos nos distanciando de um passado onde era uma briga de foice. O empreendedor chega e quer fazer com que o comitê engula de qualquer jeito, por goela abaixo, o que tem para colocar, e, de um outro lado, uma posição acirrada também do comitê de bacia, e, em parte, precisava mesmo daquilo, mas isso criava assim, um confronto muito grande. Era muito difícil, e às vezes a gente pensava até que era impossível, um dia sentir que alguém coloca, como o Roninho está colocando, todas as demandas que tem, alguém coloca, da forma que eu estou colocando, essa visão do empreendedor, vários questionamentos que nós abrimos na CETOC, eles procuraram assim, fazer um esforço muito grande, e até mesmo a fala da Cecília, da forma que foi recebida e tal, porque aquilo que eu falo sempre, nós já tivemos situações de ir visitar o local e os engenheiros, e de uma vez foram 4, tentando nos ludibriar de toda forma, e hoje em dia a gente percebe que as pessoas estão mais conscientes. Tudo bem, eu queria colocar essa satisfação que a gente tem de ouvir 2 falas, 2 pesos e uma convergência. Que bom, graças a Deus que chegamos a esse ponto. E acho que a caminhada é por aí mesmo. Obrigado. Mais alguém? Poliano, eu. Brenda e Cecília na fila, Poli. Eu fiquei só com uma dúvida com relação... Primeiro, boa tarde para todo mundo. Com relação... Como é que vai funcionar essa drenagem? Eu vi que, nas imagens que a Heloísa apresentou, tem uma filtragem nessa drenagem subterrânea, né? Mas eu queria saber se vai acontecer também esse escoamento de água superficialmente para o SAMP. E aí, se existe um planejamento da própria digital de recondução desse material sólido que vai parar no SAMP, de novo, para a barragem de rejeito. Visto que, acredito, né, pelo que eu sei, que quanto mais materiais sólidos que a gente tiver nesse SAMP, que vai filtrar para chegar no córrego da Sardinha, né, pode afetar dentro desse processo de filtração, né? Então, eu queria entender um pouco melhor a respeito disso. Brenda, boa tarde. Aqui quem fala é Aureliano. Boa tarde a todos. Brenda, o sistema de drenagem, né, como que ele funciona? É basicamente por gravidade, né, para captar a água que está na pilha, e a água que vem da recarga da fundação, né, das nascentes, ele sempre procura, né, a parte mais baixa do vale. Então, por isso que esses drenos são colocados nessa região. Então, a gente faz o dimensionamento, né, do sistema de drenagem todo baseado, tanto na água que sai do rejeito, quanto na água que é da recarga de fundação, né? E todas essas águas são direcionadas, sim, para o SAMP. E o SAMP, ele recebe, né, a água também da drenagem superficial, aonde pode ter algum carreamento de sólidos, né? E quando esses sólidos se decantam dentro do SAMP, há um período de limpeza, né, sempre antes de um período chuvoso e após o período chuvoso, para a gente poder voltar com esse material para uma região específica da pilha, né, porque ali vai ser um material mais misturado, né, de sólidos, né, do rejeito com o próprio solo, que porventura pode vir, né, ter essa mistura. Então, eu tenho que colocar ele num local específico, eu não posso colocar ele na zona estrutural da pilha. Eu consegui responder a sua dúvida? Obrigada, Aureliano. Conseguiu, sim. Obrigado, gente. Pode falar, Rony? É você, Cecília. Roninho, realmente eu quero te falar que quando foi proposto que fizesse a compensação entre os 2 municípios, é porque nós sentimos que Ouro Preto
não está assim, negociando, não está participando muito das intervenções. Então, quando nós pedimos, em vez de 11, né, nós pedimos 22 nascentes, era para que Ouro Preto também participasse. É muito importante esses dois municípios trabalhar juntos. E também com a comunidade também. A gente até conversou sobre isso, sobre a comunidade, né? A comunidade participando também da empresa, indo até a empresa, né? E porque é muito importante hoje as pessoas terem diálogo. E Ouro Preto não tem diálogo, ele não está participando. Então, eu acho que é importante o subcomitê convidá-los e a empresa, até a gente conversou com o Felipe, a empresa também forçar um pouquinho, né, convidando a Ouro Preto, porque vai ser muito importante os dois municípios trabalhar juntos e com o empreendedor, tá bom? Por isso. Obrigada. E foi levantado também, a Gerdau já teve um processo semelhante de fazer o trabalho em algumas nascentes, estava no município de Itabiripe, e aí a empresa teve muita dificuldade em determinar os pontos na tratativa junto com o município. Então, a gente sabe que isso tem que ser feito em conjunto. Já aqui, está dentro da UTE do Itabiripe, os conselheiros conhecem, né, do subcomitê, eles conhecem ali da região, tem o interesse na área que tem que ser preservada, tem que ser monitorada, tem que ter o desenvolvimento acontecer o desenvolvimento desse projeto. E não simplesmente colocar essa recomendação para que a empresa faça e a comunidade, né, a comunidade local e a comunidade participante do subcomitê, ela não esteja ali envolvida. Então, por isso, de manter essa interlocução também com os dois municípios, e não só a empresa fazer o levantamento e desenvolver o projeto. E Heloísa, ter o sentido também de pertencimento, né? Porque é uma área de pertencimento de vocês aí. Eu acho que é muito importante isso. Você sentir que está fazendo um trabalho que é um pertencimento da comunidade dos dois municípios. Isso é muito importante para que os projetos dão certo, viu? E eu vejo muito, pessoal, que a condição de subcomitês de UTE, de conselheiros regionais, isso é um ganho muito grande, porque cada um, conhecendo a sua localidade, consegue identificar áreas de intervenção, áreas de desenvolvimento de projetos, principalmente para essa recuperação e conservação. E aí eu já tive a experiência contrária em outro subcomitê, de que se quer desenvolver um projeto, se quer que a empresa faça um projeto, mas não sabe onde, nem como e nem onde, né? Então, fica difícil de ter essa contrapartida da empresa, que muitas vezes o empreendedor está disposto, né? O que a gente fala, isso não é uma condicionante do processo de outorga, isso não cabe como condicionante, mas a empresa, ela está aberta a fazer o desenvolvimento desse projeto, impedido ali ao subcomitê, onde ele está ali localizado. Mas aí o subcomitê tem que dar esse apoio, esse aporte de informações, esse reconhecimento territorial para que a empresa consiga desenvolver. É o Roninho, depois o Poli. É só reforçar que a estratégia da Câmara Técnica sempre é de trazer os representantes daquele subcomitê, né, onde está se discutindo o processo, para participarem das reuniões. Então, assim, é reforçar que a gente não notou esse protagonismo. Não, eu acho que Ouro Preto está participando, porque quando eu, representando a sociedade civil e cidadão de Ouro Preto, nós estamos participando do processo, né? E até pela dinâmica de participação de todos os outros fóruns, no próprio Conselho de Meio Ambiente e tudo. É só reforçar que eu acho que a gente precisa... Essa dinâmica ela é muito importante para todo o processo de outorga. Qual que é a dinâmica? Vai para a Câmara, vai se discutir, tem uma visita técnica, tem o processo, né, de visita, tem a participação do subcomitê, a manifestação dos representantes, né, tem uma reunião no subcomitê, quando é possível, para discutir esse procedimento, e a gente sentiu um certo afastamento. O que a Cecília chama de diálogo, vou fazer um certo afastamento, e que tinha um papel importante também, porque a prefeitura
tem uma relação muito próxima de um processo desse de expansão minerária. Então, é só reforçar isso, para que a gente consiga dar andamento nesse programa de revitalização. Vai ter que ter um trabalho mais interno do comitê de buscar essa aproximação, né? O representante da prefeitura de Ouro Preto está aqui no comitê, mas buscar essa articulação de uma maior participação, para poder se construir aí, através de um grupo de trabalho que vai ser constituído, porque não é a Gerdau que vai ditar as regras desse programa, ela vai apoiar para que esse programa, né, aconteça, e ela vai participar do processo, mas que tenha uma maior proatividade, nesse caso, do papel do Poder Público Municipal de Ouro Preto. Porque da sociedade civil, tem certeza que nós vamos estar presentes, vamos estar lá articulando, com uma vontade de estar podendo construir todo o processo lá. Então, assim, é mais nesse sentido. Bom, vamos aí caminhando. Eu queria colocar alguns pontos, né? Primeiro que, realmente, assim, você trocar a barragem, né, por essas ilhas de estéreo, né, realmente, do ponto de vista da tecnologia, é importante. Eu quero só alertar, né, porque não tem outra palavra e nem condicionante para colocar aqui, né, que essas pilhas também representam riscos, né? A dimensão do que né, essa altura aí, eu quero dizer, da responsabilidade da Gerdau, isso foge da nossa alçada aqui, né, em relação à segurança dessas pilhas, né? Porque, por mais que você faça dimensionamento de drenagens, né, a água tem vontades próprias, né, e, por vezes, ela acha caminhos para além daqueles que você estabeleceu para ela, né? Ou seja, essas drenagens de fundo, né? Que é outra coisa também que preocupa, né? Como é que vai ser a manutenção dessas drenagens de fundo, né? Porque elas têm que ser mantidas com segurança, né? Com viabilidade de realmente transitar ali a água drenada, né, e, consequentemente, ir para os canais estabelecidos, né? Então, mas isso foge da nossa alçada aqui, né? Acho que a parte técnica tem que estar muito atenta, né, a esses processos. Eu penso que talvez seja necessário não só um canal, mas talvez mais de um canal de drenagem, o que, vamos dizer assim, aparentemente me parece lógico, né, porque você vai tendo alteamentos graduais e, com isso, você vai tendo deslocamento também dessas áreas de drenagem, né? Mas as observações já foram colocadas, as recomendações também, sim, né? Como eu falo, esse negócio de recuperação de nascente não necessariamente recupera o contexto da cabeceira, que tinha ali uma função também fisiográfica e hidrológica, né? Ela vai ser substituída por essa pilha, enfim, mas é isso. Então, é só algumas ponderações para a gente repensar esses processos e aperfeiçoá-los, né? Talvez não fazer coisas tão grandes, tão megas, porque elas significam também riscos maiores para todos, né? Para o sistema hídrico, para a própria empresa, para a gestão de risco, né? É isso. Bom, acho que podemos ir para a votação. Ok? Rani, então bota lá a tabela com os nomes e faça a chamada.
Obrigada, Poli. Nós vamos chamar aqui agora o titular ou suplente no exercício de titularidade, caso o titular não esteja presente na sala no momento. E só lembrando que tem que devolver esse processo hoje. Então, finalizando a reunião, vou encaminhar já para o IGAM com as recomendações aí que a Heloísa apresentou, a deliberação padrão do comitê aprovando o processo. Então, essa votação é para aprovação da DN, que defere o processo de outorga 9832 de 2021 da requerente Gerdau. Então, favorável, contra ou abstenção? Nicolas Darsay. Favorável. Colocou aí no chat? Uhum. Obrigada. João Paulo IEF. Favorável. Obrigada. Fulvio Epamig. Fulvio Simão, Epamig, favorável. Obrigada. Maria de Lourdes Zigan. Maria de Lourdes Zigan, favorável. Ok. Leandro Pereira Coressabe. Favorável. Ana Luísa Nascimento, prefeitura de Curvelo. Estou colocando aqui ausente no momento da votação. Ela acabou de colocar favorável no chat. Ah, sim. Obrigada. Poliana Valgas, prefeitura de Jequitibá. Favorável. Ok. Rodrigo Rote Pimenta, prefeitura de Neves. Favorável. Humberto Marques, prefeitura de BH. Humberto, favorável. Eric Machado, prefeitura de Contagem. Favorável. Colocando. Favorável. Ok, obrigada, Eric. Renato Constâncio Semig. Renato Constâncio Semig, favorável. Ok. Túlio de Sapieng. Túlio Fieng, favorável. Obrigada. Luiz Cláudio da Vale. O Mauro entrou, mas falou que ia ter que sair. Sim, ok. Luiz Cláudio, favorável. Ok, obrigado, Luiz. Peraí. Favorável. O Guilherme da Faeng. Guilherme Faeng, favorável. Ok. Maurílio, Sindicato de Produtores Rurais de Curvelo. Você está olhando aí para mim, Vomar, por favor? Então, assim, o Rony não falou nada aqui no chat, não. Então, por enquanto, estou colocando a ausência. Se aparecer, você me fala. Heloísa Sai Tabirito. Favorável. Ok. Nelson Guimarães Popasa. Nelson Guimarães, favorável. Ok. Walter Vilela Abas. Abis, favorável. Desculpa, Walter. Tarcísio Cardoso da Conchama. Favorável. Cecília Ruth, Movimento Conviverde. Cecília? Se ela aparecer, vocês me falam, por favor, pessoal. Brenda do Fonasc. Favorável. Cecília, favorável. Obrigada, Cecília. Leonardo do CREA. Leonardo, favorável. Favorável. Ok. E o Poliano? Favorável. Alguém falou, eu não escutei, gente. Leonardo? O Leonardo eu escutei. Não, acho que foi o Não é? Maurílio também, o Rani. O Maurílio não vi mesmo, não. Então tá. Tô colocando aqui o favorável. Então, todos os votos favoráveis, tá, pessoal? Fechando aqui. Ok. Tá. Ô, Rani, eu só quero que conste aí depois, eu acho que vocês vão fazer isso na ata, essas observações que eu fiz em relação à responsabilidade da Gerdau no sentido da manutenção da segurança da estrutura. Só reforçar isso. Bom, gente, então, da minha parte, eu agradeço. Poli, a gente tem e um vou último passar a ponto. palavra para a Poliana, para que ela faça aí as finalizações dessa Assembleia, ok? Peraí, o Felipe Morgan Rani, levantou a mão. Oi, Tarcísio. É só aproveitar, já que o Poliano voltou a falar a questão da segurança, só fazer uma observação que há situações que não está no alcance desse conselho aqui, né, está opinando. Mas é importante fazer da forma que ele fez, a gente ter esse olhar, às vezes até de uma certa censura. Eu me lembro que, inicialmente, a gente
quando começou a trabalhar muito em cima dos conselheiros, principalmente da CETOC, que falasse mais só aquilo que fosse relativo à água, era uma coisa, a gente sabia. Mas muitas vezes a gente ia visitar um local, tinha uma mata linda. Ah, mas já foi liberado, tirado pelo IEF. Então, quando falava na biota, a gente ficava assim desesperado, que via aquela coisa toda e não podia dizer nada. Então, com o tempo, a gente foi acalmando um pouco, aspas aí, no entender que o nosso alcance vai no que tange a água. Mas isso não descarta certas observações, certas considerações, como essa que o Poliano fez. Não vai mudar nem nada, porque não está na alçada da gente, mas é bom estar sempre falando, porque a gente vê, tá alteando lá e tal, o aterro lá da barragem, e a gente, pronto, não tem nada a ver e tal. Mas não custa nada falar. Quem sabe, diante de uma fala dessa, um engenheiro, às vezes, que não tivesse prestado muita atenção, aspas também aí, porque lógico que vai prestar atenção, mas por fato de estar acostumado com a situação, não considerar certas situações. Então, o que eu estou fazendo aqui é reforçar essa maneira delicada, que, como o Poliano fez, de estar abordando e dando um olhar. Não bater de frente, porque não está realmente na alçada da gente. Obrigado, Rani. O Felipe levantou a mão e depois o Leonardo também, Poliano, antes do próximo ponto. Boa tarde, pessoal. Felipe de novo. Só primeiro agradecer a disponibilidade de todo mundo, a compreensão de todo mundo frente a um processo que é tão importante para Gerdau e levantar aqui mais uma vez, né, que a segurança é um valor para Gerdau que está acima de todos os outros valores, né? A gente fala que os valores estão todos na mesma importância, mas não, a segurança ela vai estar sempre acima de tudo, tá? Então, essa segurança vale para tudo, principalmente para as nossas estruturas. Todos os estudos foram feitos e seguem sendo feitos, todo esse processo de avaliação e monitoramento de todas as nossas estruturas aqui é prioridade, tá ok, Poliano? E aí, sintam-se à vontade, né? A gente ficou muito feliz de recebê-los na mina, e a gente sempre fica feliz de receber esse tipo de visita, exatamente para a gente fazer essa democratização da informação, né? A gente precisa passar o máximo de informação para o máximo de pessoas possíveis. Esse tipo de visita, igual a gente teve, sempre agrega muito para o conhecimento do território, e agradecer o Roninho, que falou aí em relação à Prefeitura de Ouro Preto. Sim, vamos precisar muito da ajuda de todo mundo para trazer o poder público para a gente aqui. O projeto de recuperação das nascentes lá em Itabirito está correndo de uma forma muito boa e positiva, porque ele foi construído a 6 mãos, né? 6 mãos que não são só 6, com certeza, né? Tem as mãos da Gerdau, as mãos do subcomitê e principalmente as mãos da Prefeitura de Itabirito. Afinal de contas, esse projeto não é para Gerdau, né? Esse projeto é para Itabirito. Nesse caso aqui, a gente gostaria muito de fazer um projeto para Ouro Preto, mas aí a gente precisa que Ouro Preto participe com a gente, nós vamos fazer força para trazer a turma e gerar um projeto que seja o melhor possível para todo mundo. Obrigado. Agora o Leonardo. Eu gostaria que fosse registrado que é necessário compatibilizar o parecer técnico assinado por 2 profissionais da agência Peixe Vivo com a apresentação que a conselheira Heloísa fez. A apresentação dela contém todos os dispositivos de segurança que foram previstos no projeto, o que, na minha leitura, é importantíssimo. Eu dei um print de tela na hora para mim poder me deter naquilo, porque isso é a manutenção da segurança do resto da vida, até que essa pilha, certo, reintegre a paisagem e não ofereça risco nenhum. Nós não vamos estar aqui, são daqui 50 anos. Mas é preciso compatibilizar esses 2 documentos que sustentam o voto que nós apresentamos agora, plenamente satisfeito com
a soma dos dois dessa apresentação. Obrigado. Professor Tarcísio? Fechado o microfone do Tarcísio, fechado. Agora abriu. O que eu estou tentando assim é responder em parte o Leonardo. É o seguinte, Leonardo, essa apresentação, aliás, eu acho que por uma questão ética, eu prefiro deixar que a coordenadora fale, Heloísa, que eu ia falar, Heloísa, que essa apresentação é exatamente o que foi apresentado para nós na CETOC, e que você está representando ela, mas eu quero deixar a fala, então, com você. Não, é isso mesmo. A gente usa da própria apresentação da empresa para montar a nossa da CETOC, e aí a equipe de mobilização faz isso muito bem. Por isso que, às vezes, até tem algum dado mais técnico ali que a gente não explora, mas é da base da empresa mesmo, essa fonte aí para a gente montar a apresentação da CETOC. Ok, pessoal. Mais alguém inscrito? Sebastião, Poliana. Boa tarde a todos. Eu fiquei maravilhado com a apresentação que vocês acabou nos mostrando aí. E a sociedade, ela só consegue progredir através da parceria. Nós somos todos sócios do mundo que vivemos. Se todos estiverem imbuídos no mesmo objetivo, jamais chegaremos a algum ponto de qualidade. Aristóteles dizia, a polis é feita para a sociedade e progredir. E o diálogo é muito importante em cima disso aí. Por isso, eu parabenizo a todos pelo trabalho, pela desenvoltura, pelo posicionamento, que é isso aí. Nada se constrói sem diálogo e sem a polis aristotélica. Obrigado. Obrigado, Orlando. Bom, pessoal, mais uma vez, parabenizar o trabalho da CETOC, que sempre faz um trabalho com muito detalhado, com muita minúcia. Agradecer a Elô, que sempre muito objetiva e clara nas apresentações. E caminhando aqui para o último ponto de pauta, dando continuidade, na última plenária a gente trouxe as ações de mobilização e agora a gente está trazendo as ações de comunicação realizadas no ano de 2022. Eu vou passar para o Luiz. É Luiz que vai apresentar, né, Luiz? Da Tanto, que vai fazer uma apanhada aí de tudo que se deu no ano de 2022 em relação à comunicação. Perfeito. Antes, eu queria só pedir uma gentileza, pessoal. Se todos pudessem abrir o vídeo para a gente fazer um print para a notícia que a gente está fazendo, pode ser? Beleza. Então tá, gente. Deixa eu projetar aqui. Todos estão vendo minha tela, né? Agora, na verdade. Está começando, agora sim. Então tá. Boa tarde a todos e todas, novamente. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Luiz Ribeiro. Eu coordeno o programa de comunicação e relacionamento do Comitê do Rio das Velhas pela empresa Tanto Expresso. E como a Poliana disse, eu vou fazer agora, vou apresentar um balanço das ações de comunicação que foram desenvolvidas no ano de 2022. Beleza? Só destacando, pessoal, esse contrato ele foi assinado em setembro de 2019, então a gente tem quase já 3 anos e meio à frente desse projeto, né? Se formos somar o contrato anterior, já são 8 anos e meio, e temos, né, mais ou menos 1 ano e meio até o fim dos 5 anos máximos contratuais, tá ok? E só destacando, o objeto desse projeto é o planejamento e elaboração de programa continuado de comunicação e relacionamento, prestação de serviços de consultoria e assessoria de imprensa, comunicação técnica em recursos hídricos e criação e produção editorial de publicações impressas e digitais, comunicação online e ações de divulgação presenciais para o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas. Então, para começar, eu vou tentar apresentar, à luz dos itens do nosso contrato, né, o que de principal a gente fez, quais foram as estratégias, os resultados que a gente conquistou, né? E para começar falando disso,
acho importante a gente começar falando da nossa produção jornalística, que é um dos carros-chefes do nosso programa de comunicação, né? Então, somente nesse período, nesse recorte de 2022, foram publicadas 181 notícias no nosso portal. Então, dá uma média quase exata de uma notícia a cada 2 dias, né? Além das notícias, a gente teve um total de 199 eventos na agenda, que são reuniões plenárias de Câmara Técnica, dos subcomitês, ações dos projetos hidroambientais, seminários, webinários, tudo isso que a gente destaca a partir do campo agenda do nosso site. Eu reforço aqui o link, ao longo de toda a apresentação, eu vou sempre reforçar os links, pessoal, onde todos conseguem acessar as notícias, as nossas redes sociais. E todos esses aqui, todos esses temas são objetos da nossa produção jornalística, né? A atuação do comitê e dos subcomitês, a bacia hidrográfica do Rio das Velhas, de maneira geral, seus problemas, características, potencialidades, pessoas, né? A cobrança pelo uso da água, todos os benefícios, né? Os projetos que são desenvolvidos pelo comitê, que se revertem em benefícios na água, os projetos hidroambientais, os planos, enfim, tudo isso, né? As reuniões, as visitas técnicas que a CETOC, por exemplo, eventualmente desenvolve, tudo isso é objeto da nossa produção jornalística, tá ok? Aqui a gente tem um pouquinho da cara das nossas notícias, né? Eu fiz um print de todas as notícias que foram publicadas de novembro até dezembro, né? Mais fresquinhas, e acho que dá para ver que tem um pouco de tudo aqui, tanto de plenária, aqui os prints, né? Que a gente sempre solicita esse registro. Então, por exemplo, em dezembro o comitê esteve, né, presente no encontro de comitês afluentes do São Francisco, a comunicação também estava lá. Se faz uma visita técnica, por exemplo, GT de barragens, a uma estrutura de mineração, né, os projetos hidroambientais. Então, aqui tem um pouco de tudo que a gente acaba publicando no nosso site como matéria jornalística. E uma coisa importante de destacar também é que as nossas matérias elas têm esse caráter multimídia. O que vem isso? O que vem a ser isso? A complementaridade entre várias mídias diferentes, né? Não é só a matéria escrita jornalística feita por um jornalista. A gente também tem o recurso das fotos. Aqui, no caso, é justamente da visita técnica. Acho que vocês estão vendo o cursor do meu mouse, né? Isso aqui é justamente da visita técnica que a CETOC promoveu em Miguel Bournier. Aqui a gente consegue também colocar o recurso de vídeo nas matérias. Então, sempre que for oportuno, né, que for de um assunto que a gente já tratou, a gente consegue inserir um link do vídeo no YouTube, e até mesmo publicações. Então, quando tem uma moção, né, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue também colocar aqui. Nesse caso aqui é um ofício enviado à Assembleia. Então, nossas matérias têm essa pegada multimídia necessariamente, tá ok? Dentro disso que eu falei das fotografias, a gente sempre é perguntado sobre onde que ficam essas fotos, como que eu faço para ter acesso, né? Às vezes é uma empresa prestadora de serviço do comitê, às vezes é um conselheiro, um subcomitê, e eu queria reforçar que a gente tem uma plataforma específica para abrigar todas as imagens fotografadas, né, ao longo de todo, né, o programa, né? Então a gente tem esse total aqui de 24.800 fotos nessa plataforma que chama Flickr, flickr.com/fotos/CBH Rio das Velhas. Então a gente tem centenas de álbuns, todos divididos, visita técnica da CETOC, seminário final do projeto de controle do Rio Itabirito, fórum final do projeto Ecoáguas Gandarela. Então tudo fica organizado aí e aberto a quem quiser usar, enfim, fiquem inteiramente à vontade, ok? Acho que um outro grande trunfo que a gente tem no nosso programa é a assessoria de imprensa, né? O Velhas, já há anos, ele se consolidou na imprensa, ele tem essa reputação, ele sempre é convidado a se posicionar. Então, assim, é um grande trunfo que a gente tem, que a gente consegue alcançar essa mídia espontânea. Melhor do que a gente falar sobre as coisas, sobre os problemas, sobre os projetos, é quando a gente tem um parceiro externo, uma imprensa, uma mídia, fazendo isso, né, alcançar essa mídia espontânea. Eu nem vou colocar aqui, eu nem me propus a colocar todas as notícias em que a gente esteve diretamente citado ou participou, porque é uma centena que foi ao longo dos anos, né? Mas eu acho essa imagem muito representativa, porque ela foi no dia 22 de março, ou seja, a data mais nobre da água, né, onde se debate os assuntos, os problemas. A Rede Globo, que talvez seja o veículo mais nobre, principal, de maior alcance, nos convidou a nossa presidenta Poliana Valgas. A gente estava ali nas margens do Rio das Velhas, em Sabará,
Então, na data mais nobre, o veículo mais nobre abre as portas para a gente falar das questões que envolvem o comitê. Então, a assessoria de imprensa é uma grande fortaleza que o comitê tem e que a gente usa com muita responsabilidade e potência, né? Um outro item do contrato que a gente tem são os nossos treinamentos, né? Porque não adianta a gente, se a gente está na frente da televisão, né, das rádios, dos jornais, tem sempre um trabalho anterior de capacitação dos nossos porta-vozes, né? E de um alinhamento também com a assessoria. Então, todo ano a gente tem esses dois tipos de treinamento, né? O Media Training, que é um treinamento clássico para a gente se relacionar com a imprensa, saber o comportamento, entrevista, postura, cacuetes, vestimentas, eventuais pegadinhas, né? E uma oficina de comunicação. Então, a gente sempre procura capacitar os nossos porta-vozes. Em 2022, a gente fez aberto para a diretoria como um todo. Ok? E aqui agora eu vou entrar nas nossas redes sociais, né? Eu vou começar com o Facebook, que é a mídia em que a gente tem o maior número de seguidores, né? Aqui está a capa como se fosse do podcast, né? Mas agora eu vou falar especificamente do Facebook. O Facebook, em 2022, a gente teve um total de 190 posts, que contaram com 7.354 interações, então dá uma média de interações por post no Facebook de 39, e eu acredito que 2022 ele foi um divisor de águas no nosso posicionamento nas redes sociais, porque além de produzir conteúdo de qualidade, que a gente já faz há bastante tempo, né, acho que a gente soube se planejar, criar uma identidade, uma rotina e saber lidar melhor com o algoritmo, né? As redes sociais hoje em dia, dada a complexidade que elas alcançaram hoje em dia, a importância, né? Não basta produzir conteúdo de qualidade, você tem que saber usar o algoritmo a seu favor. Então, esse ano a gente criou uma identidade que tem nos favorecido muito em relação ao engajamento e à interação com o nosso público nas redes sociais. E o resultado específico no Facebook, por exemplo, é bem expressivo. Ó. A gente começou o ano com 5 mil, em torno de 5 mil seguidores, e somente no ano de 2022 a gente alcançou outros quase 15 mil. Então, a gente teve um aumento de 300% só no ano de 2022. A gente passou de 5 mil para pouco mais de 20 mil seguidores somente nesse ano, né? Repito, sabendo usar o algoritmo a nosso favor, né? E mesclando também conteúdos, né? Conteúdos que são mais frios, conteúdos que apresentam a bacia, as características, a fauna, a flora, e os vários problemas que essa bacia atravessa e o que o comitê tem feito para que, no fim, tenhamos mais e melhores águas, né? A segunda mídia social que a gente tem mais seguidores é o Instagram, que temos quase 13 mil seguidores, né? Acho que vocês estão vendo aqui pelo cursor. Apesar da gente ter um número menor de seguidores, as interações tendem a ser maiores no Instagram. Então, a gente teve os mesmos 190 posts, mas com mais de 20 mil interações. São, em média, 105 interações por post no Instagram, né? E sabendo também usar os stories, né? A gente sabe que o feed, né? Esses aí são posts que a gente faz no feed, né? Naquela página principal das redes sociais. Mas o feed é a nossa prateleira principal, né? Nem tudo vai para lá, né? Tem conteúdos que é mais específico, que a gente usa também muito nos stories. E também os stories têm um total de interações muito grande também, com uma média equivalente de 109 interações por story. Beleza? Uma coisa que é interessante destacar também é que mídias sociais é uma coisa hiperdinâmica, né? Tem sempre um recurso, uma ferramenta nova sendo criada, e a gente está sempre muito atento a isso, né? E em 2022, 2021, mas especialmente 2022, a ferramenta que deu uma popularizada foi os Reels, né? Que são pequenos vídeos, a reboque do TikTok, que tem uma mídia específica, né? O Reels no Instagram, no Facebook, ele ganhou uma dimensão muito grande. Então, a gente tem utilizado muito ele também. E são pequenos vídeos de 15 segundos, onde a gente apresenta o conteúdo. Aqui a gente tem dois exemplos aqui, de um que apresenta a UTE Ribeirão Onça, e outro que apresenta um projeto que o comitê concluiu, né, na UTE Itabirito, que ele tem esse recurso. Ele tem um vídeo do lado, com cenas que apresentam um pouco, e as explicações que detalham um pouco mais isso de maneira complementar. Então, a gente vê que os Reels, apesar de serem poucos em quantidades, eles geram um total de visualizações de engajamento muito grande. Beleza?
E da mesma forma, o crescimento que a gente teve no Instagram ao longo de 2022 foi super expressivo. A gente tinha pouco mais de 4 mil seguidores, só em 2022 a gente ganhou 7.717 novos seguidores. Então, um crescimento também de 177% nesse período. Ok? A outra ferramenta, outra mídia social que a gente tem de relevância é o YouTube, né? A gente tem um total de 2.500 inscritos na nossa página. Eu estou sempre colocando os links, pessoal, e gostaria de reforçar esse convite, né, para todos os conselheiros se inscreverem no YouTube, nas nossas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, para, enfim, dar essa força para o nosso comitê, para as nossas mídias sociais. O YouTube, desde que a gente criou o YouTube do comitê, a gente tem um total de 275 vídeos, né, até hoje, e um total de quase 300 mil visualizações. Ou seja, 300 mil vezes alguém assistiu a um vídeo do comitê. É um número super relevante e expressivo, né? E aqui, novamente, é o youtube.com/cbhvelhas, ok? Especificamente no ano de 2022, a gente produziu 12 novos vídeos institucionais, todos publicados no YouTube, né? E eu gostaria de destacar o vídeo manifesto que a gente fez. Eu não sei se eu cheguei a apresentar ele aqui alguma vez, mas ao final eu vou apresentar. Ele é um vídeo curto, novamente, e que ele não apresenta o que o comitê faz. A gente tem outros vídeos que apresentam e que detalham isso, né? O vídeo manifesto, ele destaca o propósito, o que move e motiva a gente não, vocês, no caso, né, a lutarem por mais e melhores águas aqui no nosso Rio das Velhas. Beleza? No final, eu vou pedir ao Rani para transmitir o nosso vídeo manifesto. Falar de 2022 também, a gente tem que falar um pouco da nossa campanha de comunicação, né? Anualmente, a gente desenvolve uma campanha de comunicação e mobilização social. Ano passado, a gente fez o Rio das Velhas, eu faço parte, que ele pregava a revitalização imediata do Rio das Velhas, que a agenda de revitalização do Rio das Velhas voltasse ao meio político, né? E trabalhando esses temas, a revitalização a segurança hídrica na bacia, a segurança de barragens e o saneamento para todos, né? Essa aqui é a identidade que a gente criou para a campanha, acho que todos vocês conhecem, eu cheguei a apresentar a campanha aqui no ano passado, e foi uma campanha que teve uma adesão muito grande dos diversos parceiros, de vários segmentos, das empresas, da sociedade civil nem se fala, mas do poder público também, e um engajamento muito grande nas redes também, né? Então, todos reverberando a mensagem que a campanha trazia, né? Então, a gente tem aqui uma publicação que o Guaicuí fazia, aderindo, também fazendo parte, né, do Rio das Velhas. Aqui tem a TV Horizonte, a Prefeitura de Capim Branco, ou seja, todo mundo ajudou a reverberar e a levar essa mensagem da campanha adiante também, né? Acho que um dos pontos de destaque da campanha foram as projeções, né, que foram feitas no centro de BH. Aí foi numa parceria da comunicação com a mobilização, né? A mobilização conseguiu essa articulação para a gente fazer as projeções, a gente criou as artes, fez toda a estratégia de divulgação, drone para pegar as imagens, fotografia, né, e poder destacar isso. Foi algo bem legal, foi no dia 29 de junho, que é o dia do Rio das Velhas, né? E o resultado na imprensa também foi super positivo da campanha, né? Aqui, por exemplo, aqui à direita, a gente cedeu as imagens em drone para, essa aqui no caso é a Band, né? Então, que destacou um pouco a campanha, essa ação em específico. Então, sim, Poliana e Poliano foram super parceiros, estiveram sempre abertos para a imprensa, e a gente conseguiu ter resultados muito significativos com a assessoria de imprensa, também especificamente junto à campanha. Um outro ponto que a gente tem fixo no nosso contrato, que anualmente a gente tem que desenvolver alguma coisa, é sobre a identidade do peixe dourado, né? O dourado, os salminos franciscanos, que foi eleito pela CTCOM e referendado por esse plenário, né, como símbolo da bacia do Rio das Velhas. Então, isso em 2018, se não me engano. Então, de lá para cá, a gente vem sempre desenvolvendo algumas ações no sentido de protagonizar e de destacar esse dourado, símbolo da bacia, né? Acho que a mais significativa foi a inserção do dourado na logomarca do comitê, né, em substituição ao peixe cinza genérico que a gente tinha, né? Então a gente passou a ter o dourado na nossa logomarca, né? Em 2021 a gente teve um almanaque de jogos ambientais que
que teve o Dourado como fio condutor, como apresentador das ações, né, também no sentido de destacá-lo. E no ano passado a gente teve a escolha do nome, né? A ideia foi criar um personagem para o nosso Dourado. A gente fez uma parceria com a CTCom, eles indicaram para a gente 5 nomes, né? E a gente fez uma votação popular na internet para batizar o Dourado e tê-lo de fato como personagem, né? E o resultado foi o Piraju, foi eleito como o símbolo, né, o personagem, o nome desse personagem da bacia, ok? Outras mídias que a gente tem também, eu falei desse caráter multimídia que a gente tem, né? A gente tem um podcast específico sobre o comitê, sobre o Rio das Velhas, de maneira geral, né? A bacia, o comitê, que é o podcast Momento Rio das Velhas. Então, a gente sempre... são temas diversos que a gente trabalha, né? Por exemplo, nesse mês de janeiro, a gente fez sobre agroecologia, né? A relação da agroecologia com as águas, e ilustrou a partir da experiência da SAF do Brejinho, né? Aqui em Belo Horizonte, no Parque Ecológico do Brejinho, que tem uma iniciativa que está... Enfim, o Brejinho tem toda uma questão, né, complexa ali, e esse SAF está, enfim, está revitalizando aquele espaço, né? Então, ao longo de 2022, foram 13 podcasts publicados, e eu gostaria de destacar uma série que a gente fez, uma série de 5 capítulos sobre os instrumentos de gestão e gerenciamento, né? Aqui está o Rodrigo falando sobre enquadramento, mas seu Tarcísio participou falando sobre outorga, o Renato, o Walter Vilela, o Roninho, o Procópio. Então, assim, teve vários conselheiros que participaram e ajudaram a compor esses podcasts nossos, tá ok? Eu não falei, mas ele está nos principais tocadores de podcasts de áudio, né? O Spotify e o SoundCloud, ok? A gente tem também as nossas newsletters, né? Que são boletins informativos eletrônicos, que ele é como se fosse um informativo enviado por e-mail para esse total aqui de destinatários, são cerca de 5.600 destinatários, que a gente envia numa periodicidade mais ou menos quinzenal. É um jornal, como se fosse um jornal com hiperlinks para as notícias, ou para os podcasts, ou para os vídeos, né? Especialmente a imprensa é sempre super atenta a isso e costuma repercutir alguns dos assuntos a partir das newsletters que a gente envia, tá ok? No final eu vou deixar os meus contatos, pessoal, quem quiser receber, enfim, é só me passar o contato que a gente inscreve na newsletter, beleza? Não poderia deixar de falar também do design gráfico, do trabalho de design, né, de zelar pela identidade visual do comitê, então na criação de peças, tudo que vai para as redes sociais, para o site, na mais alta qualidade, né? Então aqui é a identidade visual do encontro de subcomitês, aqui embaixo de um webinário, aqui de uma matéria que é da revista, mas que vai para a web, que a gente tem que ter um trato também, e a peça mais recente, que foi a agenda de 2023, né? Que a gente faz justamente sobre os peixes do Rio das Velhas, né? Por aí. Falar brevemente também, gente, das cartilhas digitais que a gente criou, que a gente cria ao longo do contrato, né? Em 2022 foram 4 cartilhas, também super multimídia, com vídeos, com podcasts, com direcionamentos vários. Depois eu vou falar onde que eles ficam, sabe? Mas a gente teve, a primeira cartilha foi a cartilha dos municípios, acho que ela vem super ao encontro do que a Maria falou do IGAN, né? Ela tem o objetivo de apresentar as responsabilidades e competências dos municípios, especialmente em relação ao saneamento, né, mas outros também, e como que o comitê pode ser parceiro em proporcionar benefícios, né, nos territórios. E também como que os municípios podem fazer justamente para participar de todas as instâncias ligadas ao comitê, seja o plenário, as câmaras técnicas e os subcomitês. Beleza? Essa é uma das cartilhas. A gente tem uma cartilha específica de educação ambiental, também tendo o Dourado como protagonista, esse para um público mais infanto-juvenil, adolescente. A gente tem uma cartilha específica dos instrumentos de gestão e gerenciamento do comitê também. E uma espécie de um manual sobre o programa de conservação e produção de água que o comitê desenvolve atualmente, né? Então, a gente apresenta todos os objetivos, as ações, as fases e critérios, e um retrato específico também sobre as microbacias selecionadas, né? Do Ribeirão Maracujá, no alto, do Ribeiro Bonito, no médio alto, do Ribeirão Soberbo, no Cipó, ali no médio baixo, e do Córrego das Pedras, no baixo. Beleza? Então, essas são as cartilhas digitais que nós temos.
onde que ficam essas cartilhas, né? A gente sempre, quando fecha alguma cartilha, alguma publicação, a gente faz uma divulgação ampla, mas elas sempre ficam nessa plataforma aqui, ó, que é o ISU, isu.com/CBH Rio das Velhas, né? Então, lá ficam os nossos boletins, as revistas, as cartilhas, qualquer outro guia, manual, não necessariamente feito pela comunicação, mas do comitê de maneira geral, a gente coloca aqui e as pessoas podem abrir, consultar, inclusive fazer download, ok? isu.com/CBH Rio das Velhas. Das peças, a maioria do nosso trabalho é feito digitalmente, mas a gente tem duas principais publicações que a gente imprime também, né? Uma delas é a revista Velhas, semestral, né? Que todos conhecem também, que acho que a grande maioria recebe em casa, né? Em 2022 a gente fez duas revistas, que foi a edição de número 15, que é essa de cima, que a gente discute muitas questões das cheias, de racismo ambiental, enfim, a ideia da revista, diferentemente do boletim, que a gente tem um foco especial no nosso público interno, que a gente discute assuntos mais do universo do comitê, a revista Velhas a gente fala para fora, a gente foca no público externo, né? Então a gente discute assuntos globais, gerais, de emergência climática, outras coisas, sempre inserindo o comitê e a bacia hidrográfica do Rio das Velhas nesse contexto. Então é uma peça que a gente fala especialmente para fora, né? Ao contrário do boletim informativo, né? Que é uma peça que a gente fala também para fora, mas trata dos assuntos específicos e internos do comitê. Como a gente pode ver aqui, ó, a capa desse aqui é o 10º encontro de subcomitês, né? O outro é o nascimento do subcomitê do Rio Pardo. Então, são assuntos mais internos. Queria destacar uma editoria nova que a gente criou em 2022, né, no informativo, que é essa do Um Giro pela Bacia do Rio das Velhas. A gente procura destacar o que está acontecendo, particularmente, em cada subcomitê, né? Então, subcomitê nascente promove isso, Guaicuí, então assim, a gente procura dar um giro e fazer os subcomitês estarem representados também nas nossas peças, tá ok? Esse é o nosso boletim informativo, que a gente tem 5 por ano. Antes de fechar, pessoal, só um estudo, apresentar um estudo que a gente faz também, que é o mapeamento de análise de stakeholders. É um estudo que a gente apresenta em nível de diretoria, mas que ele é como se fosse uma fotografia atual da relação entre o comitê e os seus principais stakeholders. Então, a gente qualifica essa relação e apresenta uma série de ações, uma análise dos riscos e oportunidades para justamente orientar ações de comunicação e relacionamento institucional para o comitê também. Beleza? Aqui um pouquinho das fotografias que a gente gera com esse estudo. E antes de fechar, pessoal, a gente tem uma peça também, uma ferramenta, né, que é o WhatsApp, né? Hoje em dia o WhatsApp ele abrange quase a totalidade das pessoas, né? Quase todo mundo tem um WhatsApp hoje. E a gente tem um grupo específico da comunicação do CBH Rio das Velhas, cujo compartilhamento de informações ocorre somente em via de mão única. Então é onde a gente publica todas essas notícias que são publicadas, as reportagens, as publicações, os vídeos, tudo isso a gente coloca no WhatsApp, sem ter aquele incômodo de ser um grupo ativo, de bom dia, boa tarde, boa noite, de respostas e de trocentas mensagens. É um grupo que a gente ocorre somente dessa forma, né, em via de mão única. Então, aqui os meus contatos, né, quem quiser se cadastrar, a gente sempre faz essa chamada, né, então, pessoal, quem quer participar, quem quer entrar no grupo, reforço esse convite a todos, né? Está aqui o meu e-mail, comunicacau@cbhvelhas.org.br, meu celular. E para finalizar, eu vou justamente pedir ao Rani para transmitir esse vídeo manifesto que a gente produziu no início do ano passado, né? Mas que eu acho interessante a gente apresentar novamente. E assim que exibimos esse vídeo, eu fico inteiramente aberto para, enfim, tirar dúvidas, esclarecer qualquer ponto relacionado à comunicação. Ok, pessoal? Então, passo para a Ohane. Só vou te pedir para parar de projetar isso. Agora sim, vou conseguir. Vamos ver se vai dar certo também. Tá com áudio? Tá com áudio. A água é palco e companheira da história humana. Ao mesmo tempo, guia, caminho e necessidade vital.
Uma verdade que se repete e ganha vida também no Rio das Velhas. De Ouro Preto, onde nasce, até Várzea da Palma, onde encontra o Rio São Francisco, o Velhas atraiu gentes, fundou cidades, ajudou a criar a identidade e a força do Estado. De suas águas, a vida flui, abastece e alimenta milhões de pessoas em 51 municípios. Peixes que se reproduzem e uma biodiversidade resiliente, que persevera em se fazer presente. Com suas águas, indústrias geram trabalho, produtos e sustentos para milhares de famílias. Em suas águas, pessoas se banham e constroem suas memórias e histórias. Um rio e suas gentes. Gente que é a essência de um comitê marcado pela gestão descentralizada, que se apresenta próximo pela atuação dos subcomitês, pela participação social na gestão das águas, pelo olhar sustentável e pelo trabalho eficiente. Uma união democrática entre sociedade civil, poder público e os usuários da água. Grupos diferentes, sim, mas com o mesmo propósito. Águas em maior quantidade e melhor qualidade em toda a bacia do Rio das Velhas. Um trabalho que se inicia com a estruturação de um plano diretor de recursos hídricos fundamental para construir hoje o futuro da bacia hidrográfica do Rio das Velhas. Que se mostra transparente com o uso dos recursos de maneira clara em atividades voltadas para a população e para a vitalidade da bacia. E que preserva e cuida do rio com programas, projetos e ações sustentáveis e de grande impacto positivo na vida das pessoas. Porque se os desafios são grandes, o compromisso e as conquistas serão sempre maiores. CBH Rio das Velhas, parceiro das águas, parceiro da vida. É isso, pessoal. Fico à disposição. Muito bom. Luiz, vou deixar a palavra aberta para quem quiser manifestar. Daqui a pouco eu volto, Luiz, para falar. Professor Tarcísio. Ei, Luiz, tudo bom? Não esqueci da minha dívida com você do livro, não. Ele está de pé e ele está aqui na minha frente. Deixa eu te falar, é uma questão de curiosidade, e quero até saber se você está com disposição de estar respondendo curiosidade. E eu entendo que nessas questões das curiosidades a gente aprende muito. O trabalho de vocês nos ensina demais e dá espaço para uma pedagogia assim incrível. Mas essa foto que aparece São Francisco e o Velhas chegando, a minha pergunta curiosa é o seguinte: ela foi feita, colocada daquela posição ali de propósito, ou foi por um acaso, colocou e ficou assim? É porque quando você vê o Rio das Velhas num ponto e depois o Rio São Francisco, dá-se a impressão que o São Francisco que está chegando no Velhas e não é o Velhas que está chegando no São Francisco. Se você não se importar de responder, se importar também não tem problema, eu fico com silêncio. Não, de forma alguma, seu Tarcísio. Estou esperando o livro mesmo, hein? Tá ok, vai chegar. Mas é uma característica da Foz, né? Naquele encontro dá a impressão mesmo que parece que é como se fosse o São Francisco encontrando no Velhas, né? Mas não sei dizer em relação ao posicionamento, né? Que a gente fez essa imagem de drone, né? Uma imagem de cima, né? A gente fez próximo à igreja, né? Ali que tem em Barra do Guaicuí. Mas acho que é fruto da característica mesmo do encontro ali, que dá a impressão de fato que é como se fosse o São Francisco encontrando no chegando no Velhas. Ok, eu agradeço, obrigado. Nada. Pessoal, só um comentário, eu acho que eu sou a próxima inscrita aqui. A Tanto, né, ela presta um contrato já há muito tempo. Primeiro, agradecer a apresentação, tá, Luiz? Obrigada, a gente chamou, eles prontamente se ofereceram. E só lembrando que se algum conselheiro tiver alguma ideia de matéria, achar que algum ponto é interessante, pode entrar em contato com a gente, que a Tanto sempre avalia essas questões. Não existe um distanciamento. Então, se tem até em subcomitê mesmo, que tem alguma ação que merece ser coberta, a Tanto está aí para isso também. Então, vale a pena falar com a gente, com o fiscal do contrato, e a gente encaminha, se não chegar direto na Tanto.
tá bom? Só isso mesmo. Sem dúvida, Rani, portas super abertas. O Roninho é um que tem esse hábito, né? Está sempre indicando pautas para a gente trabalhar. A própria mobilização, né? Quando tem algum ponto de pauta de uma reunião, sempre nos... Luiz, legal a gente estar presente, fazer alguma coisa, mas, sem dúvida, reforço que as portas estão sempre abertas para todos, né? Se quiserem demandar e sugerir pautas, fiquem à vontade. Ok. Mais alguém, pessoal? Bom, Luiz, queria parabenizar pelo trabalho, que você sintetizou muito bem aí. O Walter deixa uma mensagem aí no grupo, aí no chat, parabenizando também pela apresentação. É isso, né? A gente precisa de mobilização e precisa de comunicar bem, né? Acho que o comitê ele tem conseguido ao longo dos anos cumprir esse papel de comunicar para fora, né? A gente deixou de falar para o nosso público ali, os pares, já há um tempo, e eu vejo que a gente tem muito a só ganhar espaço, né? E a gente tem ganhado esse espaço, seja com assessoria de imprensa, seja com todo esse trabalho que vocês desenvolvem. Então, mais uma vez, parabéns, que a gente continue nesse ritmo, avançando. Bom, a gente encerrou a nossa pauta. Eu queria agradecer aqui todo mundo que esteve com a gente hoje, nessa reunião extraordinária, reunião curta, breve. Agradecer mais uma vez a CETOC, que foi nosso ponto principal de pauta aí. E desejar uma boa semana para a gente, que a gente possa, em março, retomar nossas atividades aí. Uma discussão também muito ligada à CETOC, Elô. Nos veremos muito ainda na próxima reunião para discutir a questão da metodologia. Então, pessoal, boa tarde para todo mundo, boa semana, até a próxima. Até. Tchau, tchau. Boa tarde, gente. Até mais. Abraço a todos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, até mais.